Naquele elevador espelhado, onde todos fingem não se enxergar de verdade, um homem que sempre foi admirado descobriu o que é ser invisível. Antes de continuar, inscreva-se no canal para alcançarmos 500 inscritos. Deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Ele estava acostumado a entrar em qualquer ambiente e sentir os olhares se voltarem para ele. Confiança medida em sorrisos devolvidos e conversas iniciadas sem esforço. Mas naquela manhã, ao tentar impressionar com uma frase ensaiada e um sorriso calculado, encontrou apenas silêncio. E não era um silêncio distraído, era um silêncio decidido. O que acontece quando alguém que sempre foi notado deixa de ser visto? E por que a indiferença de uma desconhecida pode abalar mais do que uma rejeição direta? Porque não foi apenas o ego dele que tremeu. Foi a identidade construída sobre validação constante. E porque o silêncio dela não era desinteresse, era força. Ela segurava uma pasta simples contra o peito, roupas discretas, olhar firme no painel que marcava os andares. Não havia hostilidade em sua postura, apenas limites. Enquanto ele falava, esperando o riso leve ou ao menos um olhar curioso, ela escolheu não reagir. E naquele pequeno espaço entre o 10º e o 20º andar, algo mudou dentro dele. Ele sempre acreditou que charme era poder, que simpatia abria portas, que ser desejado era sinônimo de valor. Mas pela primeira vez, alguém não se deixou impressionar, e aquilo o desarmou de uma forma que nenhum confronto direto conseguiria. Quando as portas se abriram, ela saiu sem pressa, sem olhar para trás. Ele ficou parado por um segundo a mais do que deveria, sentindo uma sensação desconhecida crescer no peito. Choque. Não porque ela o ignorou, mas porque, pela primeira vez, alguém o fez questionar quem ele realmente era quando ninguém estava aplaudindo. As portas do elevador se fecharam novamente, mas algo tinha ficado aberto dentro dele. Daniel permaneceu imóvel por alguns segundos, encarando o próprio reflexo no espelho dourado da cabine. A gravata perfeitamente alinhada, o relógio caro ajustado no pulso, o cabelo impecável, a imagem de um homem que sempre soube ocupar espaço. Ainda assim, a sensação era de ter diminuído alguns centímetros. O nome dela estava preso ao crachá simples que balançava contra a pasta. Su Jin. Ele repetiu mentalmente como se isso lhe devolvesse algum controle. Su Jin. Quando saiu do elevador, a viu caminhando pelo saguão com passos firmes. Não havia pressa, nem hesitação. Havia direção. Ele quase foi atrás. Mas algo o impediu. Talvez o orgulho. Talvez o medo de piorar o que já parecia inexplicável. Para Daniel, aquele episódio deveria ter sido pequeno. Uma interação sem importância, esquecida antes do próximo café. Mas não foi. Su Jin não o ignorou por timidez. Também não parecia nervosa ou intimidada. Seu silêncio tinha densidade. Era o tipo de silêncio que nasce de escolhas difíceis. No andar térreo, ela atravessou as portas giratórias e respirou o ar frio da manhã, como quem termina uma prova importante. Não era o prédio luxuoso que a impressionava. Era o peso do que representava. Ela estava ali para uma entrevista temporária no setor administrativo terceirizado. Uma vaga simples. Contrato curto. Salário suficiente apenas para cobrir parte das dívidas médicas da mãe. Nada naquela estrutura brilhante lhe pertencia. E ainda assim, ela carregava uma dignidade que não combinava com o papel invisível que o crachá sugeria. Su Jin já aprendera cedo que alguns homens confundem simpatia com permissão, que um sorriso pode ser interpretado como convite, que educação, em ambientes errados, vira fragilidade. Aos 26 anos, havia acumulado mais responsabilidades do que memórias leves. Trabalhou em cafeterias, fez plantões noturnos em call centers, vendeu doces caseiros na universidade para pagar mensalidades atrasadas. Quando finalmente se formou em contabilidade, o diploma parecia uma vitória silenciosa. Mas o mercado não foi gentil. Indicações valiam mais do que mérito, sobrenomes pesavam mais do que esforço. O prédio onde Daniel reinava como promessa de sucessão representava algo maior para ela. Ali estavam os contratos que afetavam pequenas empresas do bairro onde crescera. Ali estavam decisões que determinavam se famílias como a dela sobreviveriam ao próximo trimestre. Su Jin não tinha espaço para distrações. Enquanto isso, no 22º andar,
Daniel tentava voltar à rotina. Reuniões, relatórios, ligações estratégicas. As palavras saíam de sua boca com precisão treinada, mas sua mente escapava para o elevador, para o silêncio, para o modo como ela segurava os documentos com firmeza, como se segurasse algo mais importante que papéis. Durante o almoço, perguntou casualmente ao RH sobre as novas contratações temporárias. Fingiu interesse administrativo. O nome veio rápido. Sujin Park. Contrato experimental. Ele assentiu como se fosse apenas mais um dado corporativo, mas o sobrenome ficou gravado. Naquela noite, Sujin voltou para casa em 2 ônibus lotados. O apartamento pequeno tinha paredes descascadas e cheiro de sopa recém-preparada. A mãe dormia no quarto ao lado, respiração frágil. O irmão mais novo fazia lição na mesa improvisada da cozinha. Como foi a entrevista? Ele perguntou, esperançoso. Normal, ela respondeu, sorrindo com suavidade. Normal era uma palavra que escondia batalhas. No dia seguinte, foi chamada para iniciar imediatamente. Um contrato de 3 meses. O suficiente para manter a casa funcionando por um tempo. Quando entrou novamente no prédio, sentiu os olhares automáticos que medem roupas, postura e valor. Manteve o queixo erguido, não por arrogância, mas por sobrevivência. Daniel a viu de longe, atravessando o corredor com a mesma serenidade do dia anterior. Dessa vez não tentou impressionar. Observou. Percebeu algo que não notara antes. Ela não se movia como alguém pedindo espaço. Movia-se como alguém que sabia exatamente por que estava ali. No meio da tarde, um comentário atravessou a sala de reuniões. Essas contratações temporárias são sempre complicadas. Gente que aparece querendo subir rápido demais. Risos discretos. Daniel sentiu um incômodo inesperado. Não sabia explicar por quê. Talvez porque pela primeira vez enxergasse uma dessas contratações como pessoa. Sujin passou por ele no corredor ao final do expediente. Seus olhares se cruzaram por menos de 2 segundos. Não havia hostilidade, apenas a mesma firmeza. Ela não se curvava, não se apressava para agradar, não se diminuía para caber. E isso o desconcertava mais do que qualquer rejeição direta. Daniel sempre acreditou que liderança vinha de presença, mas ao observar Sujin, começou a perceber outra forma de força, aquela que não precisa ser anunciada. Naquela noite, ele ficou no escritório até tarde, encarando relatórios que, pela primeira vez, pareciam carregados de histórias invisíveis. Números deixaram de ser apenas metas. Viraram rostos. E sem perceber, o homem que sempre foi notado começava a enxergar alguém que nunca precisou ser vista para existir inteira. No mesmo andar onde decisões milionárias eram tomadas em salas de vidro, Sujin organizava planilhas em uma mesa discreta próxima ao arquivo morto. A distância entre ela e Daniel não chegava a 50 metros. Ainda assim, pareciam pertencer a universos que jamais deveriam se tocar. O 22º andar tinha carpete espesso, obras de arte minimalistas e uma vista panorâmica da cidade. Ali, conversas eram medidas em estratégias, fusões e projeções trimestrais. A linguagem era técnica, polida, distante da vida real que pulsava fora daquelas janelas. Sujin passava por aquele espaço como quem atravessa território estrangeiro. Não por se sentir menor, mas por saber que não fora convidada para permanecer. Seu crachá temporário a identificava como apoio administrativo. Sua formação em contabilidade, cuidadosamente omitida no currículo entregue, permanecia guardada como carta que ainda não era hora de revelar. Ela digitava relatórios simples, organizava notas fiscais e digitalizava contratos antigos. Mas seus olhos iam além das tarefas designadas. Cada número que aparecia na tela parecia contar uma história que poucos queriam ouvir. Daniel, do outro lado do corredor, tentava se concentrar na reunião com investidores. Gráficos eram projetados na parede enquanto ele explicava a expansão para novos bairros comerciais. Falava com segurança, citava percentuais, prometia crescimento. Quando mencionou a reestruturação de pequenas propriedades para otimização urbana, algo em sua mente vacilou. Lembrou-se do jeito como Sujin segurava a pasta contra o peito. Lembrou-se da firmeza no olhar. Depois da reunião, caminhou até a área administrativa sob o pretexto de revisar documentos. Viu-a inclinada sobre a mesa, o coque perfeitamente alinhado,
os dedos ágeis no teclado. Está se adaptando bem? Perguntou, tentando soar casual. Sujin ergueu os olhos lentamente. Estou fazendo meu trabalho. A resposta não tinha aspereza. Era direta, objetiva. Se precisar de algo, posso ajudar. Ele insistiu. Ela sustentou o olhar por um segundo a mais. Eu sei cuidar das minhas responsabilidades. Daniel assentiu, sentindo novamente aquela estranha sensação de deslocamento. Não havia espaço para charme ali. Não havia brecha para impressionar. No horário do almoço, enquanto executivos desciam para restaurantes sofisticados, Sujin sentou-se na pequena copa do subsolo com uma marmita simples. Arroz, legumes salteados e um ovo frito. Comia devagar, revisando anotações em um caderno antigo. Ali, longe dos vidros panorâmicos, o prédio mostrava sua outra face. Funcionários terceirizados, técnicos de manutenção, seguranças que trocavam turnos exaustos, pessoas que sustentavam a estrutura invisível do luxo. Sujin conhecia aquele mundo. Crescera entre corredores apertados e contas atrasadas. Sabia o que significava escolher qual conta pagar primeiro. Sabia o peso de ouvir a mãe tossindo no quarto ao lado enquanto fingia dormir para que os filhos não percebessem a preocupação. Ela não estava naquele prédio apenas por salário. Nas últimas semanas, antes mesmo da entrevista, havia pesquisado contratos públicos ligados à empresa. Pequenos comerciantes do seu bairro haviam perdido lojas após reajustes abruptos de aluguel. Um centro comunitário fora fechado por readequação estrutural. As assinaturas nos documentos apontavam sempre para o mesmo grupo corporativo. Daniel acreditava que participava de decisões estratégicas. Não imaginava que, na prática, aquelas decisões tinham nomes e rostos. No meio da tarde, um relatório específico chamou a atenção de Sujin. Valores transferidos entre subsidiárias, datas inconsistentes, cláusulas alteradas após assinatura. Ela fotografou discretamente algumas páginas com o celular antigo, o coração batendo acelerado. No mesmo horário, Daniel observava da sala dele o movimento no andar. Pela primeira vez notou como os funcionários temporários evitavam cruzar o espaço principal, como se existisse uma fronteira invisível delimitando quem pertencia e quem apenas servia. Quando Sujin saiu mais cedo para entregar documentos no setor jurídico, passou pela sala de vidro onde ele estava. A luz do fim de tarde atravessava o ambiente, desenhando sombras longas no chão. Daniel saiu quase por impulso. Sujin. Ela parou. Sim? Você já trabalhou com análise financeira antes? Ele perguntou, lembrando da precisão com que a vira corrigir um erro numérico mais cedo. Um breve silêncio. Já estudei o suficiente para reconhecer quando números não contam a história inteira. A frase ficou suspensa entre eles. O que quer dizer com isso? Ele perguntou. Que às vezes crescimento para alguns significa perda para outros. Ela não disse mais nada. Seguiu pelo corredor com passos firmes. Daniel permaneceu parado, sentindo que havia algo sob a superfície daquela conversa. Pela primeira vez, desconfiou de que talvez não conhecesse tão bem a própria empresa quanto imaginava. No mesmo andar, duas realidades coexistiam. De um lado, um homem criado para herdar poder. Do outro, uma mulher que aprendera a sobreviver sem ele. E enquanto os relatórios continuavam a circular entre salas de vidro e mesas discretas, uma tensão silenciosa começava a se formar. Não apenas entre Daniel e Sujin, mas entre aquilo que era confortável acreditar e aquilo que estava prestes a ser revelado. Daniel não conseguiu tirar da cabeça a frase dela. Às vezes, crescimento para alguns significa perda para outros. Não era uma acusação direta, nem um ataque, mas atravessou sua segurança como uma fissura quase invisível, daquelas que parecem pequenas até começarem a se espalhar. Ele sempre teve orgulho da própria trajetória. Apesar de ser filho do presidente, recusara a ideia de ser apenas o herdeiro. Estudou fora, fez estágios sem revelar o sobrenome, construiu a imagem de executivo competente. Queria respeito, não concessões. E agora, uma funcionária temporária fazia com que ele se sentisse superficial. No dia seguinte, pediu acesso a relatórios mais detalhados das subsidiárias. Alegou interesse estratégico. A equipe financeira estranhou o nível de profundidade das perguntas. Isso já foi aprovado pela diretoria, respondeu um dos gerentes. Eu sei. Quero entender o processo completo.
insistiu Daniel. Enquanto isso, Su-jin trabalhava com atenção redobrada. Sabia que estava pisando em terreno sensível. As fotos que havia tirado dos contratos estavam salvas em uma pasta criptografada. À noite, depois que a mãe adormecia, ela revisava cada linha em busca de padrões. Havia transferências repetidas para empresas de fachada. Pequenas propriedades compradas por valores abaixo do mercado antes de anúncios de revitalização urbana. Aluguéis reajustados de forma abrupta após reformas financiadas com incentivos públicos. Ela não queria acreditar que Daniel soubesse, mas também não podia descartar a possibilidade. No escritório, Daniel começou a observá-la com outro olhar. Não era mais curiosidade ferida por indiferença. Era inquietação. Viu quando ela corrigiu discretamente uma planilha enviada por um supervisor. Viu quando recusou um comentário malicioso de um colega com um simples levantar de sobrancelha. Viu quando almoçou sozinha sem parecer solitária. Aquilo o incomodava mais do que deveria. Ele estava acostumado a ser o centro, a conduzir conversas, a provocar reações. Su-jin não reagia. Ela agia. O orgulho dele começou a se misturar com algo mais complexo. A necessidade de provar que não era o vilão implícito na frase dela. No fim da tarde, chamou-a até sua sala. Su-jin entrou com postura firme, mãos entrelaçadas à frente do corpo. Você mencionou ontem que números nem sempre contam a história inteira. Ele começou. Se há algo que precise ser ajustado, prefiro saber agora. Ela sustentou o olhar. O senhor quer transparência como gestor ou como filho do presidente? A pergunta não foi agressiva. Foi cirúrgica. Daniel sentiu o maxilar tensionar. Quero como alguém que trabalhas aqui. Então talvez devesse começar perguntando quem realmente se beneficia de certas decisões. Silêncio. O ar parecia mais pesado dentro da sala de vidro. Está insinuando alguma irregularidade? Ele perguntou, tentando manter a calma. Estou dizendo que impacto social não aparece nos gráficos de crescimento. Ela não apresentou provas. Não fez acusações formais. Apenas deixou a ideia pairar. Daniel percebeu que, pela primeira vez, não estava no controle da conversa. Depois que ela saiu, ele permaneceu sentado, encarando a cidade pela janela. Lembrou-se da infância em escolas internacionais, das férias em resorts exclusivos, da primeira vez que entrou naquele prédio segurando a mão do pai. Nunca faltou nada. Talvez fosse isso que estivesse faltando agora. A experiência de perder. No mesmo momento, Su-jin atravessava o corredor com o coração acelerado. Sabia que estava se aproximando de um limite perigoso. Se fosse descoberta antes de reunir provas suficientes, perderia o emprego e qualquer chance de expor o que encontrara. Mas o orgulho dela também estava em jogo. Não o orgulho de status. O orgulho de quem cresceu ouvindo que precisava agradecer por qualquer oportunidade. O orgulho de quem decidiu que não se curvaria por medo. À noite, Daniel acessou arquivos antigos da empresa. Encontrou contratos assinados anos atrás com pequenas cooperativas, algumas delas encerradas pouco depois. Pesquisou nomes na internet. Descobriu notícias curtas sobre falências silenciosas. Um dos bairros citados chamou sua atenção. Era o mesmo bairro listado no endereço de Su-jin no cadastro interno. O coração dele bateu mais forte. Seria coincidência? No apartamento simples, Su-jin revisava mais um documento quando o irmão apareceu na porta. Vai dar certo, não vai? Ele perguntou sem entender exatamente o que ela fazia. Ela sorriu com ternura. Eu estou tentando. No prédio luxuoso, Daniel fechou o laptop e apoiou as mãos na mesa. Pela primeira vez, seu orgulho não estava ligado à imagem que projetava. Estava ligado à necessidade de descobrir a verdade, mesmo que ela não fosse confortável. E no mesmo andar onde dois mundos coexistiam, começava a nascer um conflito maior do que atração ou ego. Era a colisão entre privilégios herdados e consciência despertando. E nenhum dos dois sairia ileso. Na manhã seguinte, Daniel chegou mais cedo do que o habitual. O prédio ainda estava silencioso, os corredores quase vazios, a cidade despertando atrás das paredes de vidro. Sentou-se à mesa e abriu novamente os contratos que pesquisara na noite anterior. Os números estavam corretos. As assinaturas eram legítimas. Tudo parecia dentro da legalidade. Era isso que o confundia. Se havia algo errado, não estava explícito. Para ele, decisões sempre foram apresentadas como estratégias necessárias. Expansão exigia sacrifícios. Modernização pedia ajustes.
O discurso era técnico, racional, distante de qualquer emoção. O que Daniel não enxergava era o que ficava fora das planilhas. Enquanto ele revisava relatórios, Sudin enfrentava outro tipo de cálculo. Na cozinha pequena de casa, dividia mentalmente o salário recém-prometido. Parte para o aluguel atrasado, parte para os remédios da mãe, parte para a escola do irmão. Não havia margem para erro. Ela lembrava do dia em que o centro comunitário do bairro fechou. Lembrava do aviso colado na porta, anunciando aumento no aluguel após readequação estrutural. Lembrava da reunião improvisada dos comerciantes, todos falando ao mesmo tempo, sem saber a quem recorrer. Na época, não entendia termos jurídicos. Só via rostos preocupados. Só via adultos tentando parecer fortes diante dos filhos. Agora, ao analisar contratos parecidos dentro daquela empresa, sentia um peso antigo voltar ao peito. Daniel, por outro lado, crescera ouvindo outra versão da história. O pai sempre falava em revitalização, em progresso, em oportunidades criadas. Dizia que algumas perdas eram inevitáveis para que a cidade evoluísse. Ele acreditou. Acreditou porque era mais fácil. Porque era confortável confiar em quem o ensinara tudo sobre negócios. Porque nunca precisou perguntar para onde iam as famílias que deixavam seus prédios. No meio da manhã, uma reunião extraordinária foi convocada pela presidência. Daniel entrou na sala com a sensação de que algo estava prestes a mudar. O pai estava sério. Recebemos questionamentos sobre algumas operações antigas, anunciou. Nada que não possamos administrar, mas precisamos ser discretos. Discretos. A palavra ficou martelando na mente de Daniel. Questionamentos de quem? Ele perguntou. Pequenos grupos comunitários. Gente insatisfeita. Nada relevante. Nada relevante. Daniel pensou no endereço de Sudin. Pensou no bairro listado nos contratos. Pensou na frase sobre crescimento e perda. Após a reunião, caminhou até a área administrativa e a encontrou organizando pastas. Você mora no bairro Hanhin, certo? Ele perguntou, tentando soar casual. Ela parou por um segundo antes de responder. Moro. Conhece o antigo centro comunitário de lá? Os olhos dela mudaram. Não suavizaram. Endureceram. Conheço. Ele foi fechado depois de uma reestruturação imobiliária ligada à empresa. Daniel continuou. Você sabe disso? Eu estava lá no dia em que fecharam. Ela respondeu, a voz firme. O silêncio entre os dois não era mais apenas tensão pessoal. Era histórico. Meu pai sempre disse que foi uma decisão necessária. Daniel murmurou. Necessária para quem? Ela devolveu. Ele não tinha resposta imediata. Sudin respirou fundo antes de continuar. O senhor pode olhar para esses contratos e ver crescimento. Eu olho e vejo a padaria da esquina fechando. Vejo o Sr. Kim vendendo a loja que sustentou a família por 20 anos. Vejo crianças perdendo o único lugar onde podiam estudar depois da escola. Daniel sentiu algo diferente do orgulho ferido. Era desconforto genuíno. Se houve injustiça, eu preciso saber. Ele disse, quase em tom pessoal. Ela inclinou levemente a cabeça. O senhor precisa decidir se quer saber ou se quer continuar confortável. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com cansaço. Daniel voltou para sua sala e fechou a porta. Pela primeira vez percebeu que sua busca por respostas não era apenas para provar algo a ela. Era para provar algo a si mesmo. Durante anos, confiou que ética e lucro caminhavam juntos naquela empresa. Nunca verificou além do que lhe era mostrado. Nunca visitou os bairros afetados. Nunca conversou com quem sentiu o impacto. Não enxergava porque não precisava enxergar. Naquela tarde, solicitou acesso a documentos que normalmente ficavam restritos à presidência. O pedido gerou estranheza imediata. Está questionando decisões da diretoria? Perguntou um dos conselheiros. Estou tentando entender a extensão delas, respondeu Daniel. No fim do expediente, Sudin saiu do prédio sob o céu já escurecendo. Sentia o peso do confronto, mas também uma estranha clareza. Daniel começava a fazer perguntas. Não sabia até onde ele iria. Não sabia se ele teria coragem de enfrentar o próprio sobrenome. No escritório, sozinho, ele abriu um dossiê antigo marcado como confidencial. Havia cláusulas ajustadas após assinaturas. Havia aditivos que alteravam prazos e valores sem comunicação transparente aos locatários. Tudo tecnicamente legal, moralmente questionável. Daniel recostou-se na cadeira, olhando para o teto. A verdade estava ali, não escondida.
apenas apresentada de forma que nunca exigisse empatia. E pela primeira vez, ele começou a enxergar o que sempre estivera diante dele, não como executivo, não como herdeiro, mas como alguém que precisava decidir que tipo de homem queria ser. A primeira manchete apareceu numa terça-feira chuvosa. Empresa de revitalização urbana é acusada de pressionar pequenos comerciantes. Daniel viu o título no celular enquanto o elevador subia lentamente até o 22º andar. O mesmo elevador onde semanas antes tentara impressionar Sudin. Agora, o espelho refletia um rosto tenso, distante da autoconfiança habitual. Quando as portas se abriram, o clima no andar era outro. Conversas sussurradas, portas fechadas com rapidez, olhares desviando. A notícia havia se espalhado. Na sala da presidência, o pai o aguardava. Isso é ataque oportunista, disse, jogando o jornal sobre a mesa. Grupos pequenos tentando ganhar visibilidade. Daniel folheou a matéria. Havia depoimentos de antigos comerciantes do bairro Hanrin, fotos do centro comunitário fechado, datas que coincidiam com os contratos que ele revisara. Eles têm documentos. Daniel observou. O pai o encarou com firmeza. Documentos podem ser interpretados de muitas formas. Nosso departamento jurídico já está cuidando disso. Daniel percebeu algo que nunca havia notado com tanta clareza. Para o pai, aquilo era uma crise de imagem. Para ele, começava a aparecer uma crise de consciência. No andar administrativo, Sudin acompanhava as notícias pelo computador antigo. Não demonstrou surpresa. Sabia que algumas das informações que analisara haviam sido enviadas anonimamente a jornalistas investigativos. Não fora ela quem enviara, mas conhecia outros moradores do bairro que buscavam justiça há anos. O problema era que agora, todos dentro da empresa seriam investigados. No meio da tarde, auditores externos chegaram ao prédio. Pastas começaram a circular, servidores foram revisados, reuniões emergenciais se multiplicaram. Daniel foi chamado novamente à sala da presidência. Seu nome aparece em algumas das decisões mais recentes, disse o pai. Nada ilegal, mas pode soar comprometedor. Eu assinei baseado nas informações que me deram. Daniel respondeu. Então sustente isso. Não é hora de fraquejar. Fraquejar. A palavra soou como acusação antecipada. Enquanto isso, rumores corriam pelos corredores. Funcionários temporários seriam dispensados para redução de riscos. O RH começou a preparar listas. Sudin recebeu um e-mail convocando-a para uma reunião. Sentou-se diante da gerente de recursos humanos com postura firme. Diante da situação atual, estamos encerrando alguns contratos experimentais, anunciou a gerente, evitando contato visual. Sudin já esperava. Mesmo assim, o impacto foi real. O salário era necessário. A estabilidade, mesmo temporária, era vital. Meu desempenho foi insatisfatório? Perguntou. Não se trata disso. Ela assinou os papéis sem discutir. Sabia que questionar naquele momento não mudaria a decisão. Ao sair da sala, encontrou Daniel no corredor. Ele percebeu o envelope em suas mãos. O que aconteceu? Perguntou. Meu contrato foi encerrado. Daniel sentiu o chão deslocar sob os pés. Isso tem a ver com a investigação? Tem a ver com conveniência. Havia dor na voz dela, mas não havia súplica. Eu posso reverter isso. Ele disse quase impulsivamente. Pode? Ela perguntou, olhando-o diretamente. Ou só quer sentir que ainda tem controle? A pergunta atingiu com força. Daniel entrou na sala do RH minutos depois, exigindo explicações. A resposta foi burocrática. Cortes preventivos, proteção institucional, decisões estratégicas. Ele elevou o tom pela primeira vez desde que ingressara na empresa. Se há investigação, devemos cooperar. Não sacrificar os mais vulneráveis. A frase gerou olhares desconfortáveis. No fim do expediente, outra manchete surgiu. Diretor executivo pode estar ligado a decisões controversas. O nome de Daniel aparecia no subtítulo. Seu telefone não parava de tocar. Investidores exigiam posicionamento. Parceiros pediam garantias. Amigos evitavam mensagens. Em poucas horas, a imagem construída ao longo de anos começou a ruir. Na cobertura onde morava, Daniel encarou a cidade iluminada. Pensou na facilidade com que sempre atravessara crises anteriores. Pensou na segurança de saber que o sobrenome o protegeria. Dessa vez não tinha certeza. No apartamento simples, Sudin dobrava cuidadosamente os documentos de rescisão.
A mãe percebeu o silêncio diferente. Aconteceu algo no trabalho? Perguntou. Só mudanças, respondeu ela, forçando serenidade. Mais tarde, recebeu uma mensagem inesperada de Daniel. Eu não sabia que isso aconteceria. Quero conversar. Ela demorou a responder. Conversar não muda o que foi feito. No prédio corporativo, uma reunião extraordinária do conselho foi convocada. Alguns membros sugeriram afastar Daniel temporariamente para preservar a imagem da empresa. O pai não o defendeu com a mesma convicção de antes. Talvez seja melhor você se afastar até a poeira baixar, disse em tom calculado. Daniel percebeu naquele instante que a lealdade tinha limites quando ameaçava lucros. A queda não foi dramática em aparência. Ele não perdeu o cargo oficialmente. Não houve algemas nem escândalo televisivo. Foi mais silenciosa. Perdeu acesso a decisões estratégicas. Foi excluído de reuniões-chave. Seu nome tornou-se risco reputacional. No mesmo elevador onde já fora o centro das atenções, desceu sozinho naquela noite. Sem olhares admirados. Sem cumprimentos calorosos. A porta se fechou, refletindo não o executivo impecável, mas um homem confrontado pela consequência das escolhas que nunca questionou. E pela primeira vez, Daniel entendeu que cair não é apenas perder posição. É descobrir quem permanece ao seu lado quando o prestígio deixa de ser escudo. Os dias seguintes foram marcados por silêncio e especulação. Daniel ainda tinha um cargo, um escritório e um sobrenome influente. Mas algo essencial havia sido retirado. A confiança automática que o cercava. Colegas que antes buscavam sua aprovação, agora mediam palavras. Convites para decisões estratégicas simplesmente deixaram de chegar. Ele passou a maior parte do tempo analisando documentos antigos, tentando entender a extensão das operações que agora vinham à tona. Quanto mais lia, mais percebia que a estrutura fora desenhada para parecer impecável. Nada gritava ilegalidade. Tudo estava amarrado por cláusulas técnicas e brechas sofisticadas. O problema era o impacto humano. Em uma noite particularmente longa, Daniel decidiu fazer algo que nunca fizera. Foi até Hanrin. Estacionou o carro algumas ruas antes do antigo centro comunitário. Caminhou pelo bairro sem o terno alinhado e sem escolta invisível de privilégios. Viu fachadas fechadas, placas de aluga-se desgastadas pelo tempo, pequenos comércios lutando para sobreviver. Reconheceu o prédio do centro comunitário pelas fotos da reportagem. A pintura descascava, as janelas estavam cobertas por tapumes. Enquanto observava o local, ouviu uma voz conhecida atrás dele. Não esperava vê-lo aqui. Daniel se virou. Sudin estava parada a poucos metros, segurando sacolas simples de mercado. O vento leve movia alguns fios soltos do coque. Eu precisava ver. Ele respondeu. Ver o quê? O que eu nunca enxerguei. Ela o observou por alguns segundos, como se medisse a sinceridade daquela frase. Este lugar era onde meu irmão fazia reforço escolar, disse ela apontando para o prédio, onde idosos se reuniam à noite, onde pequenos comerciantes recebiam orientação jurídica gratuita. Daniel sentiu o peso das palavras sem defesa pronta. Eu não sabia que a empresa tinha esse impacto direto aqui. Ele admitiu. Não sabia ou não quis saber? A pergunta foi direta, mas havia menos dureza do que antes. Ele respirou fundo. Eu cresci acreditando que progresso era sempre positivo, que se algo fechava, era porque outro empreendimento melhor surgiria. Melhor para quem? Ela perguntou novamente, mas dessa vez, não como confronto, como constatação. Eles caminharam lado a lado pela calçada irregular. Daniel percebeu que Sudin conhecia cada esquina, cada comerciante pelo nome, cumprimentava pessoas com respeito, recebia sorrisos genuínos em troca. Foi então que ele entendeu algo que ignorara desde o primeiro dia no elevador. Ela nunca esteve deslocada naquele prédio luxuoso. Ela apenas transitava entre mundos com consciência. Você não estava lá só pelo emprego, estava? Ele perguntou. Sudin parou de caminhar. Eu precisava do salário. Minha família precisava. Mas também precisava entender como decisões tão distantes podiam afetar pessoas tão próximas. Ela retirou o celular da bolsa e mostrou algumas imagens de documentos. Eu estudei contabilidade. Sei ler contratos. E sei quando cláusulas são ajustadas para pressionar quem não tem equipe jurídica para reagir. Daniel analisou as fotos rapidamente. Reconheceu padrões, datas, assinaturas.
Você estava investigando a empresa. Ele murmurou. Eu estava tentando proteger meu bairro. Não havia orgulho na resposta. Havia exaustão. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a dimensão do que estava diante dele. Por que não me contou antes? Por que você ainda estava tentando me impressionar no elevador? Ela respondeu com leve ironia. E por que eu não sabia se você escolheria enxergar? A frase ficou suspensa entre eles. Daniel percebeu que a subestimara desde o início. A viu como funcionária temporária, como alguém fora de seu círculo. Não imaginou que ela pudesse ter mais preparo técnico do que muitos analistas do próprio andar. Você poderia ter usado isso para me prejudicar. Ele disse. Não quero prejudicar você. Ela respondeu. Quero justiça para quem nunca teve voz. O som distante de crianças brincando ecoava pela rua. Um contraste doloroso com o prédio fechado atrás deles. O conselho está cogitando me afastar oficialmente. Daniel confessou. Parte das decisões recentes leva minha assinatura. Você assinou confiando na estrutura que sempre protegeu sua família. Ela disse. A questão é o que fará agora. Ele a encarou. Se eu decidir expor tudo, posso perder meu lugar na empresa. Posso romper com meu pai. Soo-jin sustentou o olhar. E se não decidir, continuará vivendo em um lugar que nunca foi totalmente seu. Daniel sentiu algo diferente daquela vez no elevador. Não era choque. Não era orgulho ferido. Era reconhecimento. Ela não era apenas a mulher que o ignorou. Era a mulher que teve coragem de entrar em um sistema que a desfavorecia e ainda assim manter a própria integridade. Eu subestimei você, ele disse, sem rodeios. Você subestimou o impacto das suas escolhas. Ela corrigiu, mas com suavidade. O céu começava a escurecer quando eles ficaram em silêncio, observando o bairro. Daniel sabia que estava diante de uma decisão que redefiniria tudo. Não se tratava mais de recuperar imagem, nem de provar algo para ela. Tratava-se de escolher entre preservar o poder herdado ou assumir responsabilidade real. E pela primeira vez, ele não estava pensando em como seria visto. Estava pensando em quem queria se tornar. Na manhã seguinte à visita a Hanhin, Daniel entrou no prédio corporativo com uma clareza que nunca tivera antes. O saguão continuava imponente. O mármore refletia luz e status. Funcionários cruzavam o espaço com a mesma pressa calculada. Nada parecia diferente por fora. Por dentro, tudo havia mudado. Ele passou pelo elevador e, por um instante, lembrou-se do primeiro encontro com Soo-jin. Tentara impressionar. Tentara dominar a situação com carisma. Agora entendia que aquela versão de si mesmo era confortável, mas superficial. Subiu direto para a sala da presidência. O pai estava ao telefone discutindo estratégias jurídicas. Ao vê-lo, fez um gesto para que aguardasse. Daniel esperou em silêncio, observando o homem que sempre fora sua referência de força. Quando a ligação terminou, o pai falou antes mesmo que ele se sentasse. Precisamos alinhar nosso discurso. A imprensa está insistindo na ideia de abuso contratual. Não podemos admitir falhas. E se houver falhas? Daniel perguntou. O pai franziu o senho. Não seja ingênuo. Tudo foi feito dentro da lei. Dentro da lei não significa dentro do que é certo. O silêncio que se instalou foi mais pesado que qualquer acusação pública. Você está sugerindo que eu construí este império de forma desonesta? O pai perguntou a voz mais fria. Estou dizendo que as decisões tiveram consequências que ignoramos. O pai levantou-se. Ignoramos? Você participou das últimas expansões. Assinou contratos. Recebeu bônus. Daniel sustentou o olhar. Eu confiei. Não questionei. E isso também é responsabilidade. A palavra ficou no ar como um divisor invisível entre os dois. Se você vier a público com qualquer dúvida, estará destruindo a própria família, o pai declarou. Investidores recuarão. Funcionários perderão empregos. Nossa reputação será arruinada. Daniel sentiu o peso real da escolha. Não era apenas moral. Era estrutural. Havia milhares de pessoas dependentes daquela empresa. E quantas já perderam o sustento sem que percebêssemos? Ele perguntou. O pai não respondeu. Horas depois, Daniel convocou uma reunião com o conselho. Alguns membros demonstraram irritação. Outros, preocupação genuína. Proponho uma auditoria independente completa. Ele anunciou.
e a criação de um fundo de reparação para comunidades impactadas pelas nossas operações. A sala reagiu com murmúrios. Isso é admitir culpa, disse um conselheiro. É admitir responsabilidade. Daniel corrigiu. O mercado vai interpretar como fraqueza. Prefiro ser fraco diante do mercado do que injusto diante de quem foi prejudicado. A votação não foi unânime. Houve resistência intensa. Mas a pressão externa, somada às evidências crescentes, tornava impossível ignorar a proposta. No final do dia, a decisão foi tomada. A auditoria independente aprovada. A notícia se espalhou rapidamente. Sujin soube pela televisão pequena da sala de casa. O nome de Daniel aparecia como o executivo que defendera a transparência interna. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Não era vitória pessoal. Era um movimento arriscado. Naquela noite, Daniel recebeu uma mensagem dela. Você sabia o que isso poderia custar? Ele respondeu após alguns minutos. Sim. Ela pediu para encontrá-lo novamente em Hanrin. Encontraram-se diante do antigo centro comunitário. Havia moradores reunidos, comentando as notícias com cautela e esperança contida. Meu pai pode nunca me perdoar, Daniel disse, observando o prédio fechado. Talvez ele leve tempo para entender. Sujin respondeu. E se a empresa sofrer perdas irreversíveis? Empresas podem se reconstruir. Comunidades também. O que não se reconstrói facilmente é a consciência. Daniel olhou ao redor. Pela primeira vez, não se sentia visitante. Sentia-se parte de algo maior que o próprio sobrenome. Eu não fiz isso por você, ele disse sincero. Eu sei, ela respondeu. Havia algo diferente no modo como se olhavam agora. Não era tensão. Era respeito consolidado. Quando tentei impressionar você no elevador, eu queria provar valor, Daniel confessou. Hoje percebo que valor não se prova. Se constrói. Sujin deu um leve sorriso. E às vezes se reconstrói. Alguns moradores se aproximaram para agradecer pela iniciativa. Daniel ouviu histórias que nunca constaram em relatórios. Pequenos comerciantes descrevendo noites sem dormir, pais explicando como as mudanças afetaram os filhos. Ele não se defendeu, apenas ouviu. Ao final da noite, enquanto as luzes da rua acendiam, Daniel entendeu que escolher quem se quer ser não acontece em discursos grandiosos. Acontece em decisões que custam privilégios. Acontece quando se aceita perder posição para ganhar integridade. E ali, ao lado de Sujin, e diante de um bairro que começava a recuperar voz, ele sentiu que, pela primeira vez, não estava tentando impressionar ninguém. Estava apenas sendo o homem que decidiu se tornar. Meses se passaram desde a noite em Hanrin. A auditoria independente revelou o que muitos suspeitavam e poucos tinham coragem de admitir. As operações da empresa estavam dentro da legalidade formal, mas estruturadas para pressionar comunidades vulneráveis a ceder espaço sob condições desiguais. Cláusulas técnicas, prazos impossíveis, reajustes calculados para forçar desistências. A repercussão foi intensa. Investidores se dividiram. Parte do conselho pediu o afastamento definitivo de Daniel. O pai manteve distância estratégica, evitando confrontos públicos, mas o silêncio entre eles tornou-se permanente. Daniel renunciou ao cargo executivo antes que o fizessem por ele. Não foi um gesto impulsivo. Foi uma escolha consciente. Em entrevista coletiva, assumiu responsabilidade pelas decisões que assinara sem questionar e anunciou a criação de uma nova iniciativa independente. Um fundo de desenvolvimento comunitário voltado à reestruturação justa de bairros afetados por grandes corporações. Parte do próprio patrimônio financiaria o projeto. Muitos chamaram de estratégia de imagem. Ele sabia que não era. Enquanto isso, em Hanrin, o antigo centro comunitário passou por reformas. Recursos do fundo recém-criado começaram a chegar. Pequenos comerciantes receberam apoio jurídico para renegociar contratos. Oficinas profissionalizantes voltaram a funcionar. Sujin acompanhava cada etapa de perto. Após a auditoria, ela foi convidada formalmente para integrar o comitê técnico da nova iniciativa. Desta vez, seu currículo não foi omitido. Sua formação em contabilidade, sua experiência prática e sua vivência no bairro tornaram-se essenciais para estruturar contratos mais equilibrados. Ela aceitou, não por proximidade com Daniel, mas por coerência com o que sempre buscou.
Na manhã em que o centro comunitário reabria oficialmente, Daniel entrou novamente no prédio corporativo. Agora não como herdeiro, mas como convidado para uma reunião final de transição de projetos. O saguão continuava luxuoso. O mármore ainda refletia imagens impecáveis. A diferença estava nele. Sem o título de diretor estampado no crachá, sem a aura automática de autoridade, caminhava com leveza inesperada. Ao se aproximar do elevador, viu as portas abertas. Su-jin já estava lá dentro. Por um segundo, ambos lembraram do primeiro encontro. O silêncio carregado, o flerte deslocado, o choque. Ele entrou. Desta vez, não houve tentativa de impressionar. Não houve frases ensaiadas. Parece que o elevador gosta de nos reunir. Ele comentou com um leve sorriso. Talvez ele só esteja no caminho certo. Ela respondeu. As portas se fecharam. O reflexo no espelho mostrava duas pessoas diferentes das que haviam se encontrado meses antes. Daniel carregava marcas de noites sem dormir, mas também uma firmeza nova. Su-jin mantinha a postura serena, agora com menos tensão nos ombros. O centro ficou bonito, ele disse. Ficou justo. Ela corrigiu, suavemente. Ele assentiu. Eu pensei muito sobre aquele dia aqui dentro, confessou. Eu queria ser admirado. Hoje, se alguém confiar em mim, já é suficiente. Su-jin o observou por alguns segundos. Confiança não nasce de discursos. Nasce de escolhas repetidas. Então ainda tenho trabalho a fazer. Todos temos. O elevador parou no térreo. As portas se abriram para a luz da manhã. Do lado de fora, moradores de Hanrin aguardavam para a cerimônia de reabertura. Crianças corriam pelo saguão improvisado com balões simples. Comerciantes conversavam animados sobre novos planos. Daniel saiu primeiro, mas não à frente. Caminhou ao lado de Su-jin. Durante o evento, ele não ocupou o palco principal. Preferiu ficar entre as pessoas, ouvindo histórias, anotando sugestões, apresentando membros da equipe técnica. Quando chegou a vez de Su-jin falar, sua voz foi firme. Crescimento verdadeiro não é aquele que expulsa, é aquele que inclui. Não estamos aqui para apagar erros, mas para construir algo melhor a partir deles. Os aplausos foram sinceros. Daniel sentiu algo que nunca experimentara em reuniões luxuosas. Pertencimento sem máscara. Após a cerimônia, já no fim da tarde, ele e Su-jin retornaram ao prédio corporativo para formalizar os últimos documentos de parceria. Mais uma vez, entraram juntos no elevador. Desta vez, o silêncio não era tenso. Se eu não tivesse sido ignorado naquele dia, ele começou. Você provavelmente teria esquecido meu nome. Ela completou, com um leve sorriso. Ele riu, reconhecendo a verdade. Talvez eu precisasse daquele choque. Às vezes precisamos perder a posição para encontrar direção. O elevador subiu suavemente. Quando as portas se abriram no andar da reunião, Daniel respirou fundo. Não era mais o homem que buscava validação em olhares, nem o executivo que assinava sem questionar. Era alguém que aprendera que privilégio sem responsabilidade é vazio. Su-jin caminhava ao seu lado não como funcionária temporária, nem como adversária silenciosa, mas como parceira em um propósito maior. O elevador, que antes fora palco de vaidade, tornara-se símbolo de escolha. E naquela segunda chance, eles não subiam apenas de andar. Subiam como pessoas que entenderam que amor e respeito começam quando alguém decide enxergar o outro, e a si mesmo, com honestidade. Às vezes, a vida nos coloca dentro de um elevador simbólico, onde somos obrigados a subir ou descer diante das escolhas que fazemos, e é justamente quando deixamos de buscar aplausos e começamos a assumir responsabilidade pelo impacto das nossas atitudes que descobrimos que sucesso verdadeiro não está em ser admirado, mas em ter coragem de mudar, reparar erros e construir caminhos onde outros também possam caminhar com dignidade. E se essa história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre as suas próprias escolhas e segundas chances, inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias que aquecem o coração e nos lembram que sempre é possível recomeçar. E me conta nos comentários, qual decisão mudou o rumo da sua vida?